A gente precisa ter discernimento para saber quando alguém libera uma palavra de travamento na nossa vida. Estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão estacionadas espiritualmente, estão acomodadas, não saem do lugar espiritualmente, não crescem na graça e no conhecimento, porque receberam palavras, conselhos de pessoas que já não geram frutos há muito tempo. E liberaram uma palavra de travamento sobre a vida delas. E elas, por não saber discernir, por não saber repreender, acabaram ficando estacionadas, porque deixou aquilo entrar. O poder não está nem tanto na palavra, mas sim na brecha em que abrimos. Pois o mal só entra na nossa vida quando abrimos legalidades para ele entrar. E as pessoas que liberam palavras de travamento, elas sabem disso. E são pessoas que dizem meias verdades. Então fica fácil de enganar, sabe? É pessoas que têm conhecimento. A gente precisa ter o discernimento para saber quando algo é da parte de Deus na nossa vida ou quando a pessoa está liberando uma palavra de travamento. As pessoas que liberam palavra de travamento na vida das outras, elas têm conhecimento, mas elas torcem a palavra de Deus para caber nas teorias delas. Elas falam meias verdades. Então são pessoas que têm conhecimento, mas não têm fruto. A palavra de Deus já nos diz que a gente conhece a árvore pelo fruto. E a palavra de Deus também nos diz que nós só geramos fruto se estivermos ligados na videira verdadeira que é Jesus. Só geramos fruto em Jesus. A gente precisa prestar atenção nos frutos e não nas folhas. É muito bom a gente ouvir quem tem conhecimento, mas a gente tem que prestar atenção no fruto, não só no conhecimento, que a palavra de Deus nos diz que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Quando a gente cresce na graça, a graça de Deus ela se manifesta na nossa vida. Ela alcança pessoas, nós geramos frutos para Deus. Deus usa a nossa boca quando a gente fala a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não volta vazia. Temos frutos quando nós estamos em Deus. E quando as pessoas liberam uma palavra de travamento na nossa vida, se a gente deixa elas entrar no nosso coração, se a gente deixa a dúvida entrar no nosso coração, a gente fica estacionado. Então a gente precisa entender quando uma palavra ela vem de Deus ou é uma palavra de travamento. A palavra de travamento ela sempre vai gerar dúvida sobre quem nós somos diante de Deus. E dúvida não vem do Senhor. Tudo o que vem de Deus na nossa vida nos traz paz. Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. A palavra, quando ela é de travamento, ela gera dúvida, gera confusão no nosso coração, ela gera aquele sentimento de desistência, quer nos fazer parar, desanimar, desistir. E não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. O Senhor quer que a gente marche, que a gente avance cada vez mais, que a gente gere frutos. Esse é o nosso propósito. E como a gente vai gerar fruto estacionado? Como a gente vai gerar fruto se a gente desistir? Então a palavra de travamento ela não provém do Senhor. Quando algo gera dúvida no nosso coração, gera desistência, é uma palavra de travamento. Ainda que seja dita dentro da verdade, se gera isso dentro de nós, é uma palavra de travamento. Por isso a gente tem que saber discernir. Recebi uma palavra de travamento na minha vida. E eu recebi a palavra. Eu me lembro quando eu estava muito desejosa de ouvir a voz do Senhor. Eu queria ter muitas experiências com Deus. E eu me lembro que eu tive uma experiência. Eu tinha visto um clarão invadindo meu quarto. Só que eu, medrosa, enfiei a cabeça embaixo do travesseiro. E o clarão sumiu. E eu fui perguntar para uma irmã da minha confiança. Eu falei assim, irmã, eu vi um clarão no meu quarto, sabe? Contei para ela. Ela olhou bem para mim e falou só assim, Deus não faz nada pela metade. Se isso aí foi de Deus, você vai entender. Ela falou mentira? Não falou mentira, falou verdade. Mas aquilo deu um desânimo dentro de mim que eu falei, Deus não quer nada comigo não. Fiquei entristecida, coloquei aquilo no meu coração,
e fiquei estacionado um tempo. Eu tinha desistido da minha busca. Eu achei que Deus não ia falar comigo, que eu tinha que esperar mais um tempo. Eu fiquei assim e não busquei mais. Só que pela graça e misericórdia do Senhor, o Espírito Santo sempre ficava no meu coração. E aquele desejo não parava, eu sempre tinha o desejo de buscar. E um dia eu vindo lá uma das doutrinas que o pastor estava pregando, eu perguntei para ele, eu não aguentei. Eu falei, pastor, como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Sabe, eu tô muito desejosa. Ele olhou para mim e falou, é total entrega. E aquilo acendeu uma chama no meu coração. Eu falei, então eu consigo ouvir a voz de Deus, é só me entregar que eu vou ouvir. Eu comecei a buscar o Senhor, comecei a buscar ouvir a voz dele, comecei a buscar ter experiência com ele, comecei a pensar naquela experiência que eu tive. E o Espírito Santo falou no meu coração que eu tinha recebido uma palavra de travamento, só que eu não tinha entendido muito bem ainda. Toda vez que eu lembrava daquilo que a irmã falava, o Espírito Santo falava, você recebeu uma palavra de travamento. Naquela experiência, eu entendi que eu não estava preparada, que eu era muito medrosa para viver algo com Deus. E a gente não pode ser medroso, a gente não pode ter medo das manifestações do Senhor. E eu não estava preparada, é isso que o Senhor quis dizer. Então eu pude entender. Mas o Espírito Santo falou para mim que eu tinha recebido uma palavra de travamento na minha vida. E eu recebi a palavra. Eu recebi aquela palavra e eu fiquei travada por causa da palavra que eu tinha recebido. Eu repreendi aquela palavra e continuei buscando o Senhor, buscando ouvir a voz do Senhor. E eu fui avançando. O Senhor foi rompendo as barreiras que estavam à minha frente. Tudo aquilo que era impedimento, toda a trava, o Senhor mandou tudo por terra. E hoje eu consigo ouvir a voz do Senhor, consigo entender o propósito dele na minha vida. E eu estou marchando, sempre ouvindo a voz do Senhor. Então, quando vem uma palavra de travamento na nossa vida, a gente tem que repreender, a gente não pode receber essas palavras na nossa vida. Então, a gente tem que ter o discernimento de quando uma palavra é para nos travar, a gente tem que repreender e buscar ouvir a voz do Senhor. A palavra que é do Senhor na nossa vida, ela nos faz avançar, ela tem um propósito. A palavra de Deus não é para nos parar, porque a ordem de Deus na nossa vida é para a gente marchar.